Meus irmãos, nós precisamos lembrar que nós estamos numa revelação progressiva. O texto de Gênesis mostrou para nós que Deus criou todas as coisas, que o homem caiu e o Senhor fez uma promessa de redenção. E essa promessa de redenção foi dada no jardim, mas essa semente ela foi crescendo à medida que Deus foi agindo na história. Deus resolveu estabelecer juízo contra o dilúvio, com o dilúvio contra aquela humanidade daquele tempo, mas preservou Noé e sua família, e a semente da redenção passa então por Noé, e nós vamos ver que Deus começa a lidar com a humanidade a partir das nações, e Ele escolhe Abraão para formar uma nação para si. Quando Deus escolhe Abraão para formar uma nação para si, Deus faz promessas materiais e espirituais a Abraão. Deus promete materialmente a Abraão ser uma grande nação, ter a terra de Canaã e ter o seu nome famoso. Deus também promete espiritualmente a Abraão fazer da sua descendência, alguém que abençoaria toda a terra, e ainda prometeu que abençoaria aqueles que abençoassem o seu povo e amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem o seu povo. Deus fez essas promessas a Abraão, e Deus vai trabalhar na história para cumprir as promessas que Ele fez a Abraão. Nós temos no texto de Gênesis, então, Abraão gerando Isaac, Isaac gerando Jacó. Jacó tem 12 filhos, e eles descem para o Egito no momento em que a fome havia alcançado toda a terra. Nessa ocasião, José, um dos filhos de Jacó, era aquele que governava o Egito. Por isso, a família dos patriarcas puderam descer ao Egito e ali se estabeleceram. O texto de Êxodo, capítulo 1, mostra para nós uma história que dura séculos. A gente olha o capítulo 1, parece que a história aconteceu em um dia, mas na verdade pelo menos 400 anos se passa nesse primeiro capítulo, onde o povo de Deus se multiplica, onde o povo de Deus começa a se tornar forte, se tornar grande, ao ponto de incomodar o Egito e o rei do Egito, que não mais conhecia José. E por isso então acontece uma escravidão. Essa escravidão também já havia sido dita a Deus, por Deus a Abraão. Deus, quando promete a terra de Canaã a Abraão, Deus diz a Abraão que o seu povo ficaria escravizado em uma terra estrangeira por 400 anos. Isso está em Gênesis capítulo 15, verso 13. O texto diz: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Chegou então o tempo que Deus vai cumprir a sua promessa. Deus havia dito que o povo ficaria escravizado por 400 anos. Então Deus vai levantar um libertador, levantar Moisés, para que Moisés pudesse ser instrumento do Senhor para libertar o seu povo. A gente então entra no capítulo 2, onde Deus vai, a partir de Moisés, chamar Moisés e trabalhar com Moisés para que Moisés seja o libertador do povo de Deus. O capítulo 2 corresponde, meus irmãos, um período de 80 anos, vai desde o nascimento de Moisés, passando para a sua fuga a Midian e seu estabelecimento nessa nova terra. E a partir do capítulo 3 ao capítulo 40, a gente vai ver um período que ocorre em pouco mais de um ano, onde Deus intervirá na história para cumprir a sua promessa por meio de Moisés. Então, o capítulo 2 é o nascimento de Moisés, a sua fuga para Midian, e depois, no capítulo 3, até o capítulo 40, nós vamos ver Deus agindo para cumprir a sua promessa. Por que isso é importante, meus irmãos? Primeiro, porque Deus é aquele que age na história. Deus é aquele que age na história. A primeira coisa importante: Deus está agindo na história. Deus não apenas criou todas as coisas, mas Deus está levando todas as coisas para cumprir com a sua vontade. Deus estabeleceu a sua vontade,
Deus deu promessas ao seu povo e Deus está cumprindo as suas promessas. Isso é importante. Deus, então, quando chama Abraão, diz: Abraão, Abraão, te darei a terra de Canaã, sua descendência será grande, você se tornará um só povo, mas antes que essas coisas aconteçam, vocês serão escravizados por 400 anos. Deus, então, vai libertar o seu povo da escravidão. E é importante entender que quando Deus resolve libertar o povo da escravidão, Ele vai chamar Moisés para ser o seu instrumento. E quando Deus faz isso, Moisés tinha 80 anos. 80 anos. Moisés não era um homem forte, jovem, no ápice do seu vigor. Moisés tinha 80 anos quando Deus chama Moisés para ser o libertador do povo. Isso mostra para nós, meus irmãos, que o principal personagem da história do Êxodo não é Moisés, não é Faraó, mas é Deus que usa quem Ele quer para fazer a sua vontade. Ele chama Moisés e usa Moisés. E o que a gente aprende aqui? Que Deus pode usar quem Ele quer, conforme Ele quer, para cumprir a sua vontade. Talvez se nós fôssemos avaliar alguém para ser o nosso libertador, se nós fôssemos fazer aí um teste de RH e escolher alguém que poderia nos representar ou ir na nossa frente, talvez nós nunca escolheríamos Moisés. Moisés não passaria no critério, no crivo humano para a escolha de alguém. Por quê? Porque Moisés tinha muitas características que nós não gostaríamos que fosse o nosso líder. Moisés, por exemplo, ele é criado longe do seu povo. Moisés é criado como filho adotivo da nação que agora havia escravizado o seu próprio povo. Imagina então como o povo de Deus poderia olhar para Moisés. Ele é mais um egípcio. Moisés cometeu um assassinato. Quem somos nós? Como nós escolheríamos alguém que cometeu um crime como Moisés para ser o nosso líder? Moisés fugiu para recomeçar a sua vida. Moisés abandonou o Egito, abandonou o seu povo para recomeçar a vida. Moisés era alguém que estava fugindo da sua própria história. Moisés não tinha facilidade para falar. Moisés havia recusado a servir a Deus no primeiro momento. Quando Deus chama Moisés, ele diz: Senhor, manda outro. Eu não. Manda outro. Se nós avaliássemos, talvez, se fôssemos nós a avaliar alguém, certamente Moisés não seria o escolhido. Isso mostra para nós que Deus escolhe quem Ele quer e usa quem Ele quiser para fazer a sua vontade. É claro que nós precisamos ter critérios na escolha de uma pessoa. É claro que nós devemos ter critérios para escolher alguém para trabalhar para a nossa empresa, alguém que vai ser o nosso esposo ou a nossa esposa, alguém para pastorear a nossa igreja, alguém para se relacionar em amizade. Nós devemos ter critérios para isso. Por quê? Porque nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Deus é capaz de escolher alguém conforme a sua vontade soberana, porque Deus é o próprio critério. Mas nós não somos Deus. Portanto, nós precisamos sempre olhar para as Escrituras para poder avaliar, seja qualquer pessoa que nós vamos escolher para ter algum tipo de relacionamento. Seja um pastor de uma igreja, seja um marido para casar, seja uma esposa para casar, seja um funcionário para trabalhar, nós devemos ter critérios. Mas Deus age de forma diferente, porque Ele é Deus. E Ele pode usar quem Ele quiser, conforme a vontade dEle. Ele é Deus. E por que Ele faz isso? Para mostrar que a glória da sua obra é dEle e não de homens. A libertação que Deus promove no Egito é obra soberana de Deus. Não é obra de homens. Moisés, por mais que a importância que Moisés teve na história, por maior que fosse, Moisés foi apenas um homem. Deus usou Moisés de uma forma poderosa, mostrando a sua força, a sua glória e o seu poder.
Nós temos um Deus profundamente poderoso, que pode fazer grandes coisas, mesmo quando o homem olha e percebe que não é possível. Porque nós, na nossa avaliação e no nosso critério, muitas vezes, nós não enxergamos além daquilo que é capaz de acontecer. Mas Deus agiu na história para cumprir a sua promessa. Ele usa Moisés. Então Deus chama Moisés e manda Moisés ir para o Egito. E é interessante que Deus avisa a Moisés que Faraó não vai liberar. Mas Deus vai além. Deus vai dizer a Moisés que ele vai endurecer o coração de Faraó. Deus vai mostrar para Moisés que ele também vai usar a vida de Faraó. Isso é extraordinário. Deus vai revelar o seu poder e sua soberania também através da vida de Faraó. Deus usa Moisés, mas Deus vai usar Faraó. Deus vai usar Faraó para realizar os seus propósitos e cumprir a sua promessa. O Êxodo capítulo 9, verso 16, vai dizer o seguinte para nós: mas eu o mantive de pé, exatamente com este propósito, para mostrar-lhe o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus está dizendo que manteve Faraó de pé, para que Deus pudesse manifestar o seu poder, para que o seu nome fosse proclamado em toda a terra. Deus vai usar Faraó e endurecê-lo, para que ele não libere o povo de Deus, para que Deus então manifeste toda a sua glória e todo o seu poder, destronando toda a divindade pagã do Egito e mostrando não apenas para o Egito, mas para todas as nações vizinhas que Deus é o Deus poderoso, o verdadeiro Deus e aquele que se relaciona com o povo de Israel, e portanto todos os outros deuses são criados pela mente humana, mas o verdadeiro Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e aquele que estava intervindo na história para libertar o seu povo por meio de Moisés. Deus vai usar Faraó para realizar os seus propósitos e cumprir a sua promessa. A promessa feita a Abraão diz o seguinte, ainda, vamos lá em Gênesis 15, verso 13 e 14. Deus diz assim: saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Deus, quando chama Abraão, diz que o povo, seu povo, seria escravizado, mas não apenas isso, que Deus castigaria a nação que escravizaria o seu próprio povo. Portanto, o que Deus está fazendo no Egito é cumprir com a sua promessa. E como Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso endurecendo o coração de Faraó. Êxodo capítulo 4, verso 21 vai dizer: disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Êxodo 7, verso 3 a 5 diz: eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão, como o Egito, a tirar de lá os israelitas. Deus então vai endurecer o coração de Faraó. O que a gente aprende aqui, meus irmãos? Talvez o que eu vou dizer aqui seja algo escandaloso para os dias de hoje. Talvez o que eu vou dizer aqui seja escandaloso para o homem pós-moderno. Mas o que a gente aprende com isso aqui é que Deus, por conta da sua soberania e sua vontade, resolveu se relacionar com a humanidade a partir de um povo especial. Deus resolveu se relacionar com a humanidade a partir de um povo especial. A partir, no Antigo Testamento de Israel,
o povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento. Isso é escandaloso, porque hoje a compreensão que as pessoas têm é que Deus ama todas as pessoas indiscriminadamente. E muitas vezes nós pregamos exatamente essa mensagem, dizendo que Deus ama todas as pessoas, não importa quem sejam. E a gente não para perceber é que desde a queda do homem no jardim do Éden, toda a humanidade ela está sob o juízo de Deus, porque toda a humanidade é pecadora. A gente não para entender o que a Bíblia está ensinando para nós. E nós partimos do princípio que o homem, ele é inocente, ele nasce inocente. Ele é inocente diante de Deus, ele é uma boa pessoa. Mas o que a Bíblia diz para nós é que desde a queda do jardim, o homem é pecador e está debaixo do juízo de Deus. E portanto Deus é tão misericordioso e maravilhoso que resolveu resgatar a humanidade, a sua criação, a coroa da sua criação, a partir do seu propósito, do seu projeto de redenção. E como Ele fez isso na história? Escolhendo um povo para si, para que a partir desse povo Ele pudesse se relacionar com toda a humanidade. Portanto, se relacionar com Deus só é possível pelos meios que Deus estabeleceu. E no Antigo Testamento essa relação passava pelo povo da aliança. Porque era o povo da aliança que recebeu as promessas de redenção. E, portanto, aquele que deveria se relacionar com o verdadeiro Deus, deveria crer no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Assim como agora, com a revelação de Deus de uma forma plena, o povo e qualquer ser humano, se quiser se relacionar com o verdadeiro Deus, só é por meio de Jesus Cristo. Deus separa a sua nação para revelar o seu poder e a sua glória a todos os povos, porque todos os povos eram povos caídos, que criaram deuses para si, que adoraram a criação no lugar do verdadeiro Deus, e que, portanto, diante de Deus estavam debaixo de juízo. Deus, então, cumpre a sua promessa, endurecendo o coração de Faraó, para operar com poder e maravilhas, para libertar o seu povo do Egito. Ele mostrará que Ele é o verdadeiro Deus contra todos os falsos deuses criados pelos egípcios. Deus, então, vai fazer isso também derrotando Faraó. Êxodo capítulo 14, versos 17 e 18 diz: Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então Deus vai derrotar Faraó, para que então, a partir da derrota de Faraó, Deus pudesse ser glorificado. Muito bem. Essa ação de Deus gerou temor ao povo. As pessoas começaram a tremer e temer o verdadeiro Deus. Êxodo capítulo 14, verso 30 a 31 diz: Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios e temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. O povo de Deus, então, começa a temer a Deus. O povo vai sair do Egito com muitos bens. Deus havia prometido isso a Abraão em Gênesis 15. Se a gente voltar lá ao texto, o texto vai dizer... Mas, verso 14, mas castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois disso sairão com muitos bens. Deus derrota o Egito
e o seu povo sai de lá com muitos bens. É interessante que em Êxodo capítulo 12, Deus vai mandar Moisés dizer para o povo: olha, bate na casa dos egípcios e pede a eles seus bens que eles vão dar. E assim o povo de Israel despojou o egípcio. Está em Êxodo capítulo 12, verso 34 e 36. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. O povo de Deus, então, sai do Egito com muitos bens. Isso mostra para nós que Deus cumpriu cabalmente as suas promessas. O que nós estamos vendo em Êxodo é o cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão, promessas que foram feitas há séculos antes. Isso mostra para nós que Deus está conduzindo a história à sua vontade, para a realização da sua vontade. Deus então tira o seu povo do Egito. Vocês lembram que eles desceram para o Egito com 70 pessoas, e agora eles saem do Egito com 2 milhões de pessoas. Eles descem para o Egito com 70 pessoas, mas a Bíblia vai dizer que o povo tinha 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, quando saíram do Egito. Isso indica para nós que Deus, na sua providência, no seu cuidado soberano, fez com que o povo descesse para o Egito, ali multiplicasse. O povo então é forjado na luta, na dificuldade, em meio às tribulações. Deus intervém na história, tira o povo do Egito e vai fazer com que esse povo, que antes era escravo, agora se torne uma nação livre e poderosa. Deus tira esse povo e leva para o deserto. E no deserto, Deus vai fazer com que essa multidão de pessoas sejam transformadas em uma nação. É por isso que Deus vai dar leis e vai estabelecer a sua aliança com Moisés. Nós vamos ver então que após a libertação do povo do Egito, Deus no deserto vai dar as leis. Deus faz uma aliança com Moisés no deserto e dá as leis, os mandamentos. Deus vai chamar a sua nação para se relacionar com Deus Santo através de uma obediência santa, porque a nação de Deus deveria ser uma nação diferenciada. A nação de Deus não poderia ser uma nação idólatra. A nação de Deus não poderia continuar vivendo em pecado como as nações pagãs viviam. A nação de Deus precisava se relacionar com Deus em obediência santa, porque agora essa nação seria uma nação sacerdotal, um povo santo que ia manifestar o poder, a glória de um Deus santo. Deus chama então o seu povo para essa relação de obediência através da lei. Deus garante então a sua presença de forma especial, de forma poderosa e tremenda. É no texto do Êxodo que nós vamos ver Deus conduzindo o povo no deserto e fazendo maravilhas extraordinárias. Deus então também no Êxodo não apenas dá leis para constituir uma nação em termos de sociedade, civilidade. Deus dá leis de proteção à propriedade, de cuidado da família, de relação entre homens, mas não apenas isso. Deus estabelece o seu culto e a sua religião. Deus vai estabelecer como o povo de Deus deveria adorá-lo. Deus vai pedir para que construa o tabernáculo. Deus vai estabelecer o sacerdócio levítico. Deus vai dizer como deveria ser
sacrificado os animais para Ele, Deus estabelece como o povo deveria estar prestando culto. E isso é importante para nós, porque nós vamos ver que todas essas coisas, todo esse agir de Deus no Êxodo, aponta para algo muito maior que Deus ia fazer em Cristo Jesus. Porque quando chega a revelação de Cristo, a gente aprende que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os sacrifícios que foram realizados nesse culto apontavam para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E agora, Cristo foi o sacrifício realizado de uma única vez, porque aqueles sacrifícios que eram repetidos não eram capazes de tirar o pecado. Eles apenas apontavam para o Cordeiro que veio para tirar o nosso pecado. Cristo é o sumo sacerdote que entrou no lugar santíssimo e agora em Cristo todos nós temos acesso a Deus. Naquela ocasião, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no lugar santíssimo. Nós olhamos os utensílios do templo, do tabernáculo, e todos eles apontavam para Cristo. O candelabro aponta para aquele que é a luz do mundo. A tampa da Arca da Aliança, com os seus querubins, a tampa chamada de propiciatório, aponta para aquele que derramou o seu sangue para fazer com que Deus se tornasse propício a nós. Se nós olharmos e estudarmos a cada detalhe dos utensílios do tabernáculo, nós vamos perceber que todos eles demonstram e tipificam a Cristo. Deus, de uma forma didática, estava dizendo para o seu povo como Ele deveria ser adorado, como Ele deveria ser glorificado nessa relação especial que Ele tinha com o povo da aliança. Meus irmãos, para encerrar esse panorama, eu quero fazer algumas aplicações. E minha intenção é encorajar os irmãos a lerem a palavra e entender que nós estamos diante de uma revelação que vai crescendo. Deus criou, o homem caiu e Deus estabeleceu um projeto de redenção que começa em Gênesis e vai sendo desenvolvido pela história. E nós vamos ver que tudo isso aponta para Cristo, o ápice de toda a revelação. O que a gente pode aplicar na nossa vida hoje, nessa história, nesse panorama do Êxodo que nós fizemos aqui? A primeira coisa que nós devemos sair da igreja tendo como verdade em nosso coração é que Deus é um Deus que faz promessas e cumpre. Podemos confiar e descansar. Deus é um Deus que faz promessas e cumpre suas promessas. Nós podemos confiar em Deus e descansar. Deus prometeu a Abraão uma terra e um povo, e Deus cumpriu exatamente a sua palavra. Deus tem promessas superiores para nós. Deus promete para nós não uma terra de Canaã material, mas uma terra de Canaã celestial. Deus promete para nós não um descanso material, mas um descanso celestial. E esse Deus que promete, Ele vai cumprir. Ele levará o seu povo para o descanso. Deus, então, é um Deus que promete e cumpre, e nós podemos confiar e descansar. Mas a segunda coisa, Deus estabeleceu leis e seu padrão. Cabe nós conhecer e obedecer. Deus estabeleceu suas leis e seu padrão. Cabe a nós conhecer e obedecer. O que Deus espera do seu povo? Que conheça os seus mandamentos e que possa obedecer os seus mandamentos. É isso que Deus espera de nós. E quando nós buscarmos obedecer a Deus de todo o coração, o que vai acontecer?
Deus vai mostrar que nós não somos capazes disso. E quando nós chegarmos à conclusão de que nós não somos capazes de obedecer a Deus de todo o coração, Deus vai apresentar para nós aquele que foi capaz de obedecer de todo o coração, aquele que foi capaz de obedecer perfeitamente a Deus. E Deus vai mostrar esse como o nosso Salvador, aquele em quem nós devemos nos agarrar e confiar. E aí a gente começa a perceber que a nossa relação com Deus é por meio de Cristo, não por meio da obediência aos mandamentos. E os mandamentos precisam ser buscados, conhecidos e obedecidos, porque essa é a maneira que nós falamos para Deus: Senhor, obrigado pelo Teu amor e Tua graça. E nós queremos então viver em resposta a isso, obedecendo Teus mandamentos. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Portanto, a comunidade da aliança, o povo de Deus que está pactuado com Deus agora numa nova aliança em Cristo Jesus, é um povo que será reconhecido como aqueles que obedecem a Deus e se tornam luz do mundo e sal de uma terra apodrecida, de uma humanidade caída. Portanto, o que Deus espera de nós é que nós possamos conhecê-lo, conhecer o que Ele fez por nós, para que nós entremos nessa relação e possamos também responder para louvor e glória do nome dEle. E assim nós seremos o povo ainda que tem as boas novas a pregar, e o povo ainda que reflete o Deus verdadeiro, porque nós, dia após dia, somos transformados à imagem do primogênito do Filho de Deus. Jesus, quando ora na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, Ele vai deixar claro para nós que o mundo só enxergará a Deus por meio da igreja. Portanto, nós devemos conhecer a Deus, as suas leis, o seu padrão, para não apenas conhecer e obedecer. Em terceiro lugar, Deus estabeleceu como Ele deve ser adorado. Cabe a nós conhecer e adorá-lo conforme a vontade dEle. Eu fico imaginando, meus irmãos, se nós estivéssemos vivendo na época da antiga aliança, quando Deus prescreve rigorosamente como deveria ser o seu culto, quando não poderia ser oferecido a Deus um sacrifício estranho, um animal com defeito, o sacerdote não poderia entrar no lugar santíssimo antes de purificar o seu próprio pecado. Deus é tão rigoroso em estabelecer o seu culto e a sua adoração, e isso não muda da parte de Deus. Nós devemos conhecer como nós devemos adorá-lo, para que possamos adorá-lo corretamente. E por que isso é importante? Porque o homem foi criado para adoração. O homem é um homem criado para adoração. Só que nós caímos, e portanto, se nós não adorarmos a Deus da maneira como Deus estabeleceu como Ele deve ser adorado, nós criaremos deuses falsos, e não adoraremos o Deus verdadeiro, mas os deuses criados pelo nosso próprio coração. Portanto, é tão necessário conhecer a Deus e a sua palavra, e a maneira como Ele quer ser cultuado e adorado. E todas as vezes que lidamos com isso com negligência, nós estamos adorando os deuses do nosso coração, e não o verdadeiro Deus. Portanto, Deus estabeleceu como Ele deve ser adorado, e cabe a nós conhecer e adorá-lo. Muito bem, meus irmãos. E a última aplicação que eu quero trazer é: Moisés foi um libertador da escravidão do Egito. O Egito oprimia o povo de Deus a trabalho forçado, a escravidão,
Há muitos açoites, ofensas, restrições. Era uma nação de homens oprimindo o povo de Deus. Mas o que o Êxodo aponta para nós é que Deus intervém na história para libertar o seu povo. E hoje nós não temos mais uma nação de homens oprimindo o povo de Deus, escravizando o povo de Deus. Mas o que nos escraviza? O que tem escravizado o ser humano? Algo que a Bíblia chama de pecado. E é o pecado que nos escraviza. É o pecado que nos oprime. É o pecado que rouba a nossa felicidade. É o pecado que rouba a nossa alegria. É o pecado que produz violência. É o pecado que produz relacionamentos quebrados. É o pecado que produz fracasso. Nós vivemos muitas vezes, e quando eu digo nós, eu estou me referindo ao homem, nós vivemos escravizados. Mas a Bíblia diz que Cristo é o verdadeiro libertador. Ele veio para romper as algemas do pecado. Ele veio para nos libertar da maldição, da queda. Ele veio para libertar e fazer com que nós nos tornássemos livres. Livres para quê? Para viver uma vida em adoração. Portanto, a solução para qualquer ser humano se encontra em Cristo. A solução para qualquer problema que nós encontramos na vida se encontra em Cristo. Nós devemos buscar Cristo, porque Ele é o nosso libertador. É Cristo que vai nos libertar, é Cristo que vai romper as algemas do nosso pecado, é Cristo que vai romper as tristezas do nosso coração, é Cristo que vai encher a nossa vida de sentido e propósito, é Cristo que vai ser o grande libertador e transformador da nossa vida. Precisamos buscar a Cristo. Se Cristo não nos libertar, nós permaneceremos escravizados e oprimidos. Mas se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Portanto, conheça a verdade, e a verdade nos libertará.